Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria de compartilhar com vocês de um assunto que é de muita relevância, um assunto muito sério, um assunto que tem mexido com todo o mundo cristão. É um assunto que teve um cumprimento profético no passado, está tendo agora no presente e atingirá o seu limite no futuro. É um assunto de extrema importância e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de convidar vocês, meu irmão e minha irmã, para lermos um texto que tem a ver com esse assunto que eu irei falar. E gostaria de atenção de vocês. O texto se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo 62 em diante. Acompanhem comigo. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia, e que vós parece. E eles respondendo, disseram: É réu de morte. Meus queridos, esse assunto que eu considero e que você deve considerar como algo tão importante e que é um assunto de profecias também, é a intolerância religiosa. A intolerância religiosa é algo infame, insano e abominável diante de Deus. Deus, quando ele criou suas criaturas, os anjos, os seres humanos, ele concedeu um dos maiores bens ao homem, um dos maiores bênçãos, um dos maiores benefícios ao homem, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Infelizmente, muitos têm usado isso para o mal. Mas dentro desse assunto em que nós iremos comentar nessa tarde, sobre intolerância religiosa, eu gostaria de frisar o seguinte, a partir desse texto. Aqueles que deveriam de receber o Messias, Jesus, porque eram os líderes da época, os fariseus e saduceus, homens que deveriam de preparar o caminho, homens que deveriam de preparar o povo para receber ao Messias, as verdades, se tornaram os piores inimigos, homens cheios do espírito demoníaco de Satanás, homens conduzidos pelo próprio demônio. Ao invés de tratar Jesus como ele deveria, que ele merecia, eles trataram da pior maneira possível. Tratou Jesus como um dos piores criminosos. Viu em Jesus algo pior do que os criminosos, a ponto de que Barrabás, um sediador, um criminoso perverso e mau, certo? Foi colocado diante do povo como um homem que era digno de sua liberdade, ao passo que Jesus não era digno por causa das verdades que Jesus pregava, no qual Jesus fazia jus a tudo aquilo que ele falava, que ele era o Messias, porque ele não só falava, mas dava testemunho de sua missão. E esses homens cheios de demônios, cheios de invejas, esses homens que distorciam a palavra de Deus, faziam de um comércio, homens corruptos, até a alma, que se diziam filho de Abraão, e na verdade não eram filho de Abraão. Esses homens se tornaram os piores inimigos de Cristo. E hoje, será que é diferente? Será que hoje não vemos a repetição da história com os filhos e filhas de Deus? Com aqueles em que Jesus confiou levar a mensagem
a esse mundo? A última mensagem de advertência a esse mundo? Saiba, meu querido, minha amiga, que desde já afirmo e falo que sim. Isso foi profetizado pelo próprio Jesus. Que vos matarão, vos prenderão, vos expulsarão da sua sinagoga, até a hora que chegar, buscar matar e dizer que estão fazendo serviço a Deus ou tributar a Deus. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês dentro desse assunto de intolerância religiosa é uma mensagem que está escrita no livro de Tiago, capítulo 2. Eu peço a vocês que vamos comigo até o livro de Tiago, capítulo 2, o versículo 14 em diante. É o versículo que fala sobre justificação pela fé. Tiago, em nenhum momento, contradiz o que Paulo falou no livro de Romanos, nem Paulo contradiz o que Tiago falou no seu livro. Tiago não contradiz Paulo, nem Paulo contradiz Tiago. Não há contradição na Bíblia. Há uma completa harmonia. E essa mensagem de justificação pela fé, que envolve a justiça imputada de Cristo e a justiça comunicada de Cristo, é o assunto e tema de Tiago no capítulo 2. Tiago é muito claro e Tiago é muito entendido nesse assunto, assim como o apóstolo Paulo também. Apesar do apóstolo Paulo não citar as obras, a palavra obras, mas se vê que nas suas cartas a gente vê claramente a confirmação do que Tiago estava falando. E Tiago estava muito convicto, Tiago tinha certeza daquilo que ele falava. Tiago, ele era um seguidor de Jesus Cristo. Sabe, meu querido, minha querida, esse é um tema, a justificação pela fé, que é um divisor de águas, que trará guerra a esse mundo. É o caminho estreito da palavra de Deus. Esse tema da justificação pela fé é um tema que precisa ser compreendido por cada cristão entre o povo de Deus. Jesus, ele não só nos declara justo, como no tribunal florense, como no tribunal de justiça, em que os promotores acusam, os defensores defendem. E o juiz, dependendo das provas técnicas, dependendo da falta de provas, ele pode, sim, errar em condenar um justo e absolver o injusto. Então, numa sentença, ele declara, vamos dizer que ele declara justo, ele declarou um assassino justo, pelas técnicas, pelas brechas que as leis elas dão. Ele declarou um homem que foi assassino justo. Mas eu te faço uma pergunta: a declaração o torna justo? Aquele homem não continuará sendo um assassino? Isso é uma declaração florense. Mas no tribunal divino, Jesus, ele não só nos declara justo, mas também ele nos torna justo. Ele nos concede poder para isso. Diferentemente do tribunal dos homens, que uma declaração ela pode libertar o homem mesmo ele sendo culpado. Mas ele não pode tornar o homem justo. A declaração não pode tornar o homem justo. Ele pode declarar que um culpado seja inocente, mas não tornar o justo, não mudar a vida dele. Mas no tribunal divino, sim. Jesus, ele não só ele imputa a sua justiça em nós, mas ele comunica a sua justiça em nós. E comunicar essa justiça, imputar e comunicar essa justiça, é não somente nos declarar justo, mas nos tornar justo, nos conceder poder para nos tornar justo. E essa é uma verdade presente para esse tempo, que tem causado muita perseguição entre o povo de Deus, e causará perseguição. E ela atingirá o seu ponto mais alto, maior, que é o ponto de sermos levados a tribunais e condenados à morte. Mas infelizmente, aqueles que deveriam de estar à frente dessa mensagem e cooperando com aqueles outros que estão dando essa mensagem, eles se tornam os nossos piores inimigos. Homens que
renuncia à fé, renuncia às verdades de Deus e agora apoia as falsidades de Roma. Roma, ela que ensina e tem na sua teologia a crença de que uma vez salvo, salvo para sempre. A nova teologia é o engano dos últimos dias. A nova teologia é uma crença de Satanás. E aqui no livro de Tiago, capítulo 2, aqui diz que é a crença dos demônios, porque até os demônios crê e treme. Não somente a justiça que ele nos imputa, mas também é necessário a justiça que ele comunica. A justiça que ele imputa é a justificação pela fé. A justiça que ele comunica é a santificação pela fé. É um processo que envolve um pacote e que temos que passar por esse processo. E é esse tipo de verdade, é essa verdade presente, com outras mais, que vai causar perseguição e tem causado perseguição. Homens que deveriam de levar a arca e que uma vez foram chamados, ou muitos que nem foram chamados, mas pela oportunidade se aliaram, assim como Judas Iscariote, e se tornaram os piores inimigos da verdade e de Jesus Cristo. Tal homens são hipócritas. Eles cometem atrocidades. A princípio, no campo das divergência, da disciplina e até mesmo da exclusão. Mas depois terá o cumprimento de não somente perseguir nessas áreas, mas fisicamente também. Como pode uma pessoa que prega uma verdade, ensina uma verdade como esta, que é bíblica, está inserido aqui na Bíblia, a Bíblia, ser considerado um dissidente, ser considerado um endemoniado, ser considerado um herege, que não é merecedor nem de ser visitado ou de ser ouvido, e tudo que ele fala é deturpado para que as outras pessoas, que são até sinceras, não considerem o que ele fala. Um exemplo disso, quando se fala de vitória sobre o pecado, eles dizem que nós estamos falando que não temos pecado. A própria palavra de Deus diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. A gente não fala que não tem pecado, a gente fala que é possível vencer o pecado. E falamos isso que é sozinho? Não, é por intermédio de Jesus Cristo. Tudo que nessa vida fizermos é por intermédio unicamente de Jesus Cristo. Nunca, em nenhum momento, deveremos falar que não temos pecado ou que já atingimos um grau de santidade, porque isso seria uma heresia, um erro. Mas nós podemos dizer que podemos sim vencer o pecado por intermédio de Jesus Cristo. Vencer é uma coisa, não ser pecador é outra. E é esse tipo de manipulação, de distorção que eles falam para fazer que as pessoas na igreja não compreendam, não entendam o que nós estamos dizendo. E as pessoas